No calendário agrícola brasileiro, 1º de julho marca o início da próxima safra. Produtores rurais vão poder contar com mais de 340 bilhões de reais anunciados pelo governo federal para apoiar a produção agropecuária brasileira até junho do próximo ano. É o chamado Plano Safra 2022-2023. O valor representa um aumento de 36% em relação ao plano anterior e já é o maior de todos os tempos. A gente aprofunda mais o assunto e recebe agora aqui na Tarde FM, no nosso Issa Bahia, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Humberto Miranda. Prazer tê-lo aqui conosco, bom dia. Muito bom dia, Jefferson, Fernando, toda a equipe aí da FM à Tarde. Prazer estar aqui com vocês para falar aí um pouco do Plano Safra e do setor agropecuário, que é extremamente importante para nosso estado, para nosso país. Pois é, como é que o senhor avalia esse novo plano, o Plano Safra, e qual impacto deve provocar na agropecuária baiana? Bom, se não é o plano dos sonhos, era o que era possível para esse momento, né? É fato que o país passa por dificuldades econômicas, né? O setor agropecuário é um setor que tem crescido bastante, tem ocupado mercados importantes no mundo inteiro. É bom se dizer que existe uma oportunidade de negócio para o alimento brasileiro, para a produção agropecuária brasileira. E talvez fosse o momento da gente fazer um plano ainda mais robusto para que o empresário rural brasileiro pudesse ocupar esse mercado internacional, Jefferson, e pudesse, de alguma forma, gerar mais emprego, gerar mais renda e contribuir mais ainda para o desenvolvimento do nosso Brasil, da nossa Bahia aqui onde nós estamos. Mas é o que era possível, imaginamos que foi o esforço que foi possível do ponto de vista de um crescimento de 36%, que já é relativamente significativo em relação ao Plano Safra passado. Tem pontos positivos nesse plano, que foi a manutenção do recurso para o Pronaf e para o Pronamp, que atende os pequenos produtores, que é a grande maioria dos produtores brasileiros e baianos, pensando aí como presidente da Federação de Agricultura da Bahia. Então isso é um ponto positivo, mas nós gostaríamos da taxa de juros fosse uma taxa mais acessível. Hoje a maioria das taxas do plano passa de 2 dígitos, em torno de 11, 12 até 13 pontos ao ano. E isso de alguma forma pesa para o produtor rural. A gente perde um pouco de competitividade e internamente isso também acaba aumentando preços, que acaba interferindo em inflação e dificuldade de acesso aos alimentos para o nosso público. Mas a gente também entende, e a ministra Tereza Cristina, que foi uma pessoa que negociou com o setor esse plano, levantou as dificuldades da economia que o país passa e a gente naturalmente tem que entender e fazer o que é possível. O senhor fala que poderia ter sido um plano mais robusto para colocar os produtores baianos em novos espaços. Quais são essas demandas do setor que ainda não são atendidas? Do ponto de vista global, é fato, e a gente ouvia vocês aqui antes, o mundo tem fome. Né? O mundo tem fome, não tem necessidade de alimentos, né? Isso é um fato. E os mercados internacionais, até por essas questões da guerra que está acontecendo aí, de Rússia e Ucrânia, houve uma desestabilização no fornecimento de alimentos. Então talvez fosse um momento do Brasil, que hoje já coloca alimentos na mesa de quase 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, ocupar ainda outros espaços. Que eu defendo muito que todo país tem os seus potenciais. E a gente, até por ser do setor agropecuário, Jefferson, Fernando, que estão aqui, os ouvintes, a gente defende que talvez, a produção de alimentos, essa vertente que o Brasil tem de ser esse grande play de fornecimento de alimentos para o nosso país e para o mundo, seja a forma do Brasil se impor no mercado internacional como um grande país e poder sentar na mesa das decisões das grandes nações do mundo, que algumas sentam à mesa pela sua força bélica, outros pelo seu potencial econômico, outros pelo seu potencial de tecnologia, e o Brasil já tem esse potencial natural, que é o potencial de produzir alimentos. Então, por isso a gente defendia nesse momento que talvez fosse o momento da gente fazer um plano mais arrojado do ponto de vista de recurso, para que o Brasil aumentasse mais ainda a sua produção de commodities. O senhor também reclama da taxa de juros? A taxa. Citou aí, taxa de 2 dígitos, né, oferecida por esse plano. Qual é o nível de endividamento dos produtores hoje aqui na Bahia? Relativamente baixo em relação a outros setores. O que é que eu diria isso hoje? Programas como o Pronaf do pequeno produtor e o Pronamp, que atende o médio produtor, o nível de endividamento é muito pequeno, coisa assim de 2, 3%.
nos principais bancos. Nos grandes empréstimos dos grandes produtores, aumenta esse endividamento, que eu não te diria uma taxa aqui para não cometer equívoco, mas é um nível de endividamento em relação aos outros setores da economia menor. O setor agropecuário tem um nível de endividamento menor. Uma questão que a gente tem visto ao longo, principalmente do mês de março para cá, fevereiro, março, é uma preocupação dos produtores rurais com os insumos agrícolas em virtude da guerra na Ucrânia. A Rússia é um grande fornecedor de insumos agrícolas e isso tem impacto na produção local. Sim. Como é que está o status dos produtores aqui da Bahia diante da possibilidade de escassez de alguns insumos? Muito boa pergunta, Fernando. Essa é realmente a grande preocupação e que também responde um pouco a pergunta do Jefferson. O que poderia ser? O custo de produção, que é quanto o produtor gasta para produzir a soja, para produzir 1 litro de leite, para produzir o tomate, ele aumentou demais. Vou dar um exemplo para vocês, percentual. Nós fizemos levantamento na região oeste. Com o impacto somente da pandemia, antes da guerra, o preço dos insumos já tinha aumentado em torno de 160%. Ou seja, os adubos e os defensivos são utilizados para a produção. Com o impacto da guerra, já chega próximo de 300%, ou seja, aumentar 3 vezes mais. Ou seja, para produzir um saco de soja ou para produzir um quilo de tomate, o custo disso aí aumentou em quase 3 vezes. Então isso é muito preocupante. E tem uma preocupação ainda maior, que nós temos uma dependência de importação que você falou muito grande. O Brasil importa 94% de todo o potássio que ele usa. O potássio é um dos elementos imprescindíveis para o balanceamento dos adubos. Então nós temos ainda uma dependência e isso a gente precisa recorrer à ciência, recorrer aos bioinsumos, que é uma coisa que está muito em voga. Ou seja, você investir em produtos que sejam renováveis, como a gente tem investido em energias renováveis. Então na agricultura, na produção de insumo, o Brasil tem ainda esse grande potencial que é partir para a produção de bioinsumos, que vai acontecer 2 coisas extremamente importantes. Primeiro, a gente vai tratar com um produto mais sustentável do ponto de vista ambiental. E segundo, nós vamos diminuir essa dependência da importação desses insumos de países como a Rússia e como a Ucrânia, que estão agora envolvidos nessa guerra. Então essa realmente é uma preocupação e isso realmente tem interferido inclusive no preço de alguns produtos que chegam à gôndola do supermercado aqui para essa população toda da Bahia e do Brasil, porque é natural, se você gasta mais para produzir, o preço lá na ponta repassa um pouco isso aí para o consumidor final. Então realmente esse é um dos problemas que vai ao encontro da pergunta do Jefferson. O produtor brasileiro que ficou, diríamos que razoavelmente satisfeito com o plano safra, mas a gente se preocupa muito com essa questão talvez até da falta de insumos com a continuidade da guerra, que a gente não sabe ainda quando e como terminará isso. A gente tem uma dificuldade também, que é a questão da logística. O Brasil fez uma opção no passado em investir em rodovias e o transporte através delas com o uso de combustíveis fósseis, principalmente óleo diesel. Isso também tem impacto no valor final do produto, que ele seja ele para chegar ao consumidor final, seja para exportação, que é um dos vetores, principalmente do oeste da Bahia. Como é que a FAEB tem acompanhado esse processo e se tem de alguma forma participado de debates para tentar mitigar os efeitos negativos disso? Colocação perfeita mais uma vez, Fernando. O Brasil fez uma opção equivocada no passado. E aí vou dar o exemplo da nossa Bahia, que eu sei que vocês conhecem também e quem nos ouve está mais aderente a esse raciocínio. Nós sucateamos todas as nossas linhas férreas que existiam, que já eram poucas, né? Hoje praticamente se acabaram. Então todo o transporte passou a ser um transporte rodoviário, mais caro, mais oneroso, que tem necessidade de infraestruturas mais caras, que são as estradas. E nós não temos estradas preparadas para transportar um bitrem com 30 toneladas. Então isso encarece o custo para o produtor, isso reflete na mesa do consumidor, porque o produto chega mais caro. E eu vou dar um número para vocês pesquisarem. Quase 30% do que é produzido no campo se perde até chegar aqui na mesa do consumidor. Seja por as estradas deficientes, seja por mau uso, seja por problemas nas embalagens do supermercado. Quase um terço. Quase um terço. Imagine o que isso significaria se a gente conseguisse, Fernando e Jefferson, melhorar a questão da infraestrutura de transporte na Bahia e no Brasil.
o que isso poderia impactar do ponto de vista do custo da cesta básica, da inflação e do acesso a pessoas aos alimentos. Então eu tenho uma linha de raciocínio que eu faço questão de dizer aqui, que o setor agropecuário, e aí com respeito a todos os setores produtivos que a gente sabe da importância de cada um para a sociedade, mas é um setor que ele é vital para a vida da população. E eu digo até mais, quando o setor agropecuário vai bem, a tendência é que esse bem se reflita nas outras partes da sociedade. E eu vou contar rapidamente um exemplo aqui de uma rádio onde eu estava um dia e falando da produção, que a gente estava batendo o recorde lá no oeste de produção de grãos, entrou uma pessoa que estava aberta para perguntas lá de um bairro aqui e disse, mas o que é que eu que estou aqui desempregado e no meu bairro tenho a ver com essa produção toda, se nem emprego eu tenho, nem acesso aos alimentos eu tenho? Pergunta extremamente pertinente dele, que está nessa dificuldade. Mas eu tive a oportunidade de explicar a ele que quando o setor agropecuário vai muito bem, a gente produz mais tomate, mais laranja, mais limão, isso acaba chegando até no bairro onde ele está, num preço mais barato, na banquinha lá da rua que está vendendo lá no comércio informal, e acaba ele tendo um acesso a um produto mais barato. Então o setor agropecuário precisa ser encarado, e quando a gente faz um plano safra, Jefferson, como esse, que eu disse que a gente esperava ainda mais, é que ele tem um reflexo social muito grande. Não é uma coisa apenas de dinheiro para o produtor. Esse dinheiro vai para a mão do empresário para produzir. Vai para a mão do empresário para produzir, mas que isso seja transformado em benefício para a sociedade, com emprego, com renda e com acesso a alimentos a quem mais precisa. Por isso é importante, eu valorizei no Plano Safra o aumento também de 36% do dinheiro do Pronaf, que é do pequeno produtor, daquele cara que tem 1 hectare, que produz a manga, a laranja, o tomate, que isso pode sim viabilizar e mexer com essa economia que ainda precisa ser feita de inclusão, seja no mundo produtivo, seja no acesso ao alimento para as pessoas, Fernando. Em uma conversa relativamente recente com produtores de algodão lá da região oeste, eles relataram que há uma ausência do Estado em diversas situações, principalmente na questão da infraestrutura, e que isso obrigou o grupo a se reunir para, por exemplo, montar linhas de transmissão de energia elétrica através do uso, inclusive, de energia renovável. Isso, de alguma forma, é um movimento que obriga o setor privado a investir onde o setor público está ausente. Ainda há essa demanda, e quais são os principais vetores de investimento que a iniciativa privada tem sido obrigada a fazer por conta da ausência do Estado brasileiro? Isso sem personificar em Estado-União, Estado-Governo do Estado. A falta de infraestrutura, eu vou me ater um pouco mais à Bahia, porque aqui que nós estamos falando com os baianos, é um negócio ainda assombroso no momento que a gente está hoje. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um da região oeste que você falou. Hoje, se chegar uma grande empresa, Jefferson, para fazer já que você falou de algodão, para colocar uma fábrica de tecelagem, para a gente beneficiar o nosso algodão aqui e não vender como commodities para a China, não tem capacidade de energia elétrica para colocar uma fábrica. A energia não é suficiente para rodar uma grande fábrica na maioria dos municípios do oeste. Então você veja a gravidade. Aí vou para o pequeno. Se você vai no semiárido baiano aqui, onde se perfura um poço e às vezes o produtor precisa de energia para rodar uma bombinha pequena para molhar 1 hectare de uma fruta, às vezes a energia não é suficiente porque ela é monofásica, não roda uma pequena bomba. Então a falta de infraestrutura, aí você já falou das estradas. Aí vamos falar um pouco de uma coisa hoje que é fundamental, conectividade. Hoje a gente, para levar educação para as pessoas, nós somos o do Senar. Hoje a gente tem atuação em 408 dos 417 municípios da Bahia. E a gente consegue levar muitas das nossas soluções de educação através de um celular, com curso à distância, com capacitação, com qualificação à distância. Conectividade nesse interior do estado, Fernando, é um absurdo ainda. E isso é uma coisa hoje que a gente promove igualdade, que a gente leva hoje inclusão das pessoas. Então, e a infraestrutura, água. A Bahia tem um semiárido mais chuvoso do Brasil, Jefferson. Nós temos o semiárido mais chuvoso do mundo. A Bahia tem um semiárido mais chuvoso do mundo. Nós temos bacias hidrográficas no nosso sertão maravilhosas. Aí eu vou citar para você o Rio Jacuípe, eu vou citar para você o Rio Paraguaçu, que abastece Salvador, que, na minha opinião, não vou entrar nessa polêmica, mas vou fazer questão de dizer, foi um erro também de planejamento. Como é que o rio, que atravessa quase todo o semiárido, vem abastecer a capital e deixa com sede quem está lá atrás, onde ele nasce? A barragem que tinha que abastecer Salvador e região metropolitana tinha que ser as barragens dos rios que chegam aqui, que a água vai para o mar e se perde, Fernando.
E essas barragens do Rio Paraguaçu e tantos outros tinham que ser lá. Então a infraestrutura hídrica, para voltar para a infraestrutura, ainda é um problema seríssimo. Às vezes nós temos água para a população beber, nós temos energia monofásica, mas o cidadão que está no campo, até para a gente fixar as pessoas no campo e não trazer essas pessoas para a série dos municípios e para a nossa capital para gerar todos esses problemas sociais que tem aí, a gente precisa ter infraestrutura lá de trabalho, porque a pessoa não vive só bebendo a água e acendendo a lâmpada não, até porque isso tem custo. Então a gente precisa gerar uma infraestrutura que gere emprego. E a infraestrutura hídrica é fundamental. Então uma das coisas que a gente defende muito, só para concluir inclusive passamos isso para os candidatos a governador que estão aí pleiteando ser o próximo governador do estado, que investir em infraestrutura no nosso estado é fundamental para a gente promover o desenvolvimento social e econômico e fazer a inclusão das pessoas que estão ainda aí muito à margem da sociedade. Para a gente encerrar, Humberto, qual a perspectiva de produção dessa próxima safra? Eu falei que no calendário agrícola, o 1º de julho costuma marcar o início da nova safra. A gente tem aí o exemplo da região oeste, que é um dos grandes polos produtores da agricultura na Bahia, mas não só a região oeste. Quais são essas perspectivas? Primeiro dizer que a Bahia é um estado maravilhoso, Gerson. Essa Bahia é um estado, do ponto de vista da agropecuária, fantástico. A cultura do nosso povo, a tradição de produção, um estado diverso. Nós temos 3 biomas, nós temos uma diversidade de produção. Se você pegar depois, entrar na internet e ver os produtos que a Bahia produz, que está em primeiro lugar no Brasil, em segundo e em terceiro lugar, uma diversidade incrível. Vai de frutas, vai de café, vai aos grãos, vai a pecuária, que a gente tem uma pecuária bastante interessante. Mas respondendo a sua pergunta, a perspectiva é a seguinte: pensando ainda 2022 que nós estamos, a previsão é que a gente bata novamente o recorde de produção de grãos, que já era em torno de 11 milhões. Esse ano a gente deve passar de 11 milhões de toneladas de grãos, somente de grãos. 11 milhões de toneladas de grãos. Sim. Então o que é que acontece? Nós temos um aumento na produção de feijão significativo, na própria produção de soja. O feijão é um produto básico, né, que chega à mesa, importante, que a gente tem aumentado quase 40%, deve aumentar a produção de feijão esse ano. Então as perspectivas de 2022 ainda são muito boas, de nós termos um aumento de produção e de produtividade, que é importante também aumentar a produtividade, que você, sem aumentar a área plantada, você aumenta o que você produz, colocando tecnologia, inovação, boas práticas agropecuárias. Então, isso, às vezes, aumentar a produtividade é melhor que aumentar a produção, porque você evita de desmatar, de utilizar outras áreas, aproveitando as áreas que já estão. Esse plano safra é 22-23, que a gente vai ainda preparar essa safra agora no segundo semestre. Um dos pontos que eu quero faço questão, que eu disse inclusive aos bancos, é que esse recurso que está aí colocado no papel precisa chegar na ponta ao produtor. E para isso a gente precisa desburocratizar o acesso ao crédito novamente, principalmente para os pequenos. Senão esse dinheiro vira uma mera peça de ficção e não chega na ponta onde o produtor precisa. Então a perspectiva é muito boa para 2022 e a gente espera que o clima também, porque nós somos uma indústria a céu aberto, que o clima ajude aí nesse segundo semestre, início de 2023, e que nós possamos ter, através desse plano safra 22-23, também um recorde de produção no ano que vem, porque, como disse, toda a sociedade ganha com isso. É bom para o Brasil, é bom para a Bahia, é bom para todos nós brasileiros e baianos. Tá certo. Humberto Miranda, que é presidente da FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, muito obrigado. Sucesso aí, viu, para que essa safra realmente aí arrebente, seja mais um recorde de produção de alimentos, é tudo que a gente quer. Humberto, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Bom dia, muito obrigado por estar aqui com vocês, um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes. Agora são 7h51 na Tarde FM.